Geometria 1, professora Magda Mongelli. Neste módulo 3, nós vamos falar algumas propriedades da geometria. Bom, então, na geometria, nós vamos falar de pontos, retas e planos. Então, as retas, né, são conjuntos de pontos que formam a figura com formato de linha que não se cruzam, que não faz curva, né? Então, a reta ela é ilimitada de ambos os lados. Agora, os planos já são conjuntos de retas que formam a superfície plana e que também não possuem distorção alguma. Então, o ponto reto e plano é o nosso foco neste módulo. Bom, então nós vamos falar do postulado da existência. Então, dentro e fora de uma reta, existem infinitos pontos. Dentro e fora de um plano, existem infinitos pontos. Postulado da determinação. Dois pontos distintos pertencem a uma única reta que passa por eles. Então, dois pontos me determinam uma reta, certo? E eu tenho uma única reta. Três pontos distintos e não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então, por três pontos distintos, eu consigo determinar o plano. Bom, postulados da inclusão. Uma reta está contida em um plano quando possui dois pontos distintos pertencentes a um plano. Então, se eu tenho dois pontos no plano, por dois pontos eu passo uma reta, então eu posso dizer que esses dois pontos são do plano, então eu posso falar que a reta está contida no plano. Postulado da interseção. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então existe pelo menos um outro ponto distinto daquele que pertence aos dois planos. Então eu tenho dois planos aí que se interceptam, né? É isso que ele está falando. Então eu posso, e aí nós vamos ver o caso dessas interseções. Consequência desses postulados. Por um ponto passam infinitas retas. Por dois pontos distintos, passam infinitos planos. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção desses planos é uma única reta que passa por aquele ponto. Determinação de um plano. Então, nós já falamos que três pontos não colineares formam um plano. Então, eu tenho um teorema que eu tenho uma reta e um ponto não pertencente a ela formam um plano. Então, eu tenho um ponto fora, eu tenho uma reta, percebam que uma reta é determinada por dois pontos, então eu tomo dois pontos dessa reta e com aquele ponto fora da reta, então nós temos três pontos distintos, então nós temos o plano que as contém. Duas retas concorrentes determinam um plano. Então, se eu tenho duas retas concorrentes, é porque nós temos um ponto comum a duas retas, que no caso aqui dessa figura é o ponto P, e eu posso tomar um ponto distinto de P em cada uma das retas, e aí nós temos três pontos distintos, então nós temos o plano determinado por duas retas concorrentes. Duas retas paralelas não coincidentes formam um plano também. Então, o que que acontece? Olha, eu tenho duas retas, eu posso tomar de uma dessas retas dois pontos e tomar um terceiro ponto na outra reta paralela. Então, nós temos três pontos distintos, então nós temos um plano que contém essas duas retas paralelas. Então, duas retas paralelas determinam um plano. Então, a existência do plano, né? Eu vou considerar a reta R como uma reta e P um ponto, né? P não pertencente a R. Considerando que numa reta existem infinitos pontos, né? Consideramos dois pontos diferentes de A e B relativos a R, né? A minha reta R. Tomo dois pontos da reta. Determinamos o plano alfa através dos pontos A, B e P. A, B e P distintos, né, não são colineares, então o plano alfa possui, além do ponto P, o ponto R, por conter dois pontos de seus pontos diferentes A e B. Então,
é a determinação do plano, né, como eu falei, os vários casos que posso determinar um plano. Se houvesse, 2 diferentes planos, alfa e beta, possuindo ERP, então também existiriam 2 planos distintos contendo os 3 pontos não colineares A, B e P. Então existe, né, eu estou falando agora da unicidade do plano. Em duas figuras, quando observadas no espaço tridimensional, há várias posições, né? Então, há várias posições que eu posso considerar uma reta com ponto, né? Duas retas, as retas podem ser paralelas, elas podem ser coincidentes, elas podem ser coincidentes, e a mesma coisa eu posso fazer a comparação da reta com o plano, né? De um ponto com o plano, e assim por diante, né? Então, são as posições relativas. Então, nós vamos falar agora a posição relativa entre duas retas, entre duas circunferências, entre uma reta e um plano. Então, primeiro vamos falar das retas, né? Tipos de retas, retas paralelas, né? Duas retas são paralelas, né? Quando elas não possuem nenhuma interseção entre elas, né? Então, elas são paralelas, as retas são infinitas e a distância entre essas retas é sempre a mesma, né? Se mantém. Retas coincidentes, né, pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. É quando as duas retas são exatamente iguais, né? As retas são coincidentes. Retas concorrentes, né? Duas retas são concorrentes, é quando possuem apenas um ponto em comum. Não é necessário que pertençam ao mesmo plano. Então, eu tenho duas retas que se encontram e o encontro dessas duas retas é um único ponto. Retas concorrentes, elas também podem ser perpendiculares, né? O que vai acontecer com duas retas perpendiculares? As duas retas vão formar um ângulo de 90 graus. E temos retas reversas, né? Então, essas retas estão em planos distintos. Posição relativas entre duas retas. Retas concorrentes, né? Duas retas são concorrentes se somente se possuem um único ponto em comum, como nós podemos ver nessa figura aqui. Elas têm um ponto só comum, então elas são concorrentes. Aqui são as retas paralelas ou coincidentes, né? Então, eu tenho duas retas paralelas que mantêm a mesma distância entre elas e duas retas concorrentes quando elas se coincidem. E as retas reversas, então aqui nós temos um desenho, né? Se e somente se, não existe planos que as contenham, então aqui eu tenho agora visível, né, duas retas reversas. Bom, a reta paralela a um plano, né? Então eu tenho uma reta e um plano. Então eu vou dizer que elas serão paralelas se elas não tiverem nenhum ponto em comum, certo? Eu tenho uma reta e um plano. Então, se elas não têm nenhum ponto em comum, então essa reta e esse plano eles são paralelos. Então, reta contida no plano, né? Então eu tenho um plano e eu tenho um ponto, né? Desse plano, certo? Então, eu tenho uma reta T e um plano beta. T está contido em beta se todos os infinitos pontos de T pertencem a beta. Eu tenho retas e planos secantes ou concorrentes. A reta T será concorrente ao plano alfa se possuírem um ponto em comum. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um plano e essa reta aqui, ó, essa reta aqui fura esse plano. Então, essa reta e esse plano, elas têm esse ponto, um ponto aqui em comum. Planos paralelos, né? Então, eu tenho aqui dois planos, eles são considerados paralelos, né? Se a distância entre eles é mantida, certo? Dois planos são secantes, né? Quando forem distintos e a interseção entre eles formam uma reta. Então, eu tenho esses dois planos aqui, olha, a interseção desses dois planos aqui dá exatamente uma reta, certo? E eles vão ser coincidentes, né, quando todos os pontos, todas as retas pertencem aos dois planos. Então, eles são
coincidentes. Então, os planos são paralelos ou eles se interceptam, né? Eles podem se interceptar perpendicularmente também, ou esses planos são coincidentes. Duas retas distintas, né, pertencem ao mesmo plano ou não, elas serão perpendiculares se formarem um ângulo reto no seu ponto de encontro, né? Então, eu posso ter duas retas no plano, duas retas perpendiculares, né? São quando formam um ângulo de 90 graus. E eu posso ter dois planos, né, e tomar uma reta que fure esses dois planos perpendicularmente. Então, perpendicularidade entre plano e reta. Então, é o que eu falei, eu tenho um plano aqui, agora a gente tem uma reta que vai furar esse plano, só que o ângulo dessa reta com esse plano é 90 graus. Então, isso vai acontecer, essa reta será perpendicular ao plano, se ela for perpendicular a duas retas desse plano. Então, nessa figura aqui, eu tomei duas retas RS do plano, duas retas que são do plano, e eu peguei uma reta que é perpendicular a essas duas retas do plano. Então, para eu mostrar que uma reta é perpendicular a um plano, basta eu mostrar que essa reta é perpendicular a duas retas concorrentes desse plano. E aqui, então, eu tenho quando dois planos são perpendiculares, né? Se um deles contiver uma reta que esteja perpendicular ao outro plano. Então, aqui eu tenho dois planos perpendiculares, eu tomo uma reta desse plano, tomo uma reta desse plano, e essas duas retas, elas têm que formar um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que esses dois planos são perpendiculares. Eu tomo a reta A perpendicular ao outro plano, eu tomo a reta R perpendicular ao outro plano, então essas duas retas são perpendiculares, então isso quer dizer que os dois planos são perpendiculares entre si. Agora resolva os exercícios, bons estudos.